Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Estamos aqui diretamente do Kotel Amaravi. Os dias que eu venho aqui, poucos judeus se encontram rezando. Eu faço questão de gravar sempre muito próximo ali do muro, mas hoje, como vocês podem ver agora pela manhã, já tem um número muito grande de judeus e por isso eu vou me reservar tarefa de gravar a minha mensagem de Torá para vocês aqui de cima, onde eu provavelmente não vou atrapalhar os judeus que estão rezando. E como vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que neste Shabat corresponde a Parashá Pekudei. A Parashá Pekudei encerra o segundo livro da Torá, o livro de Shemot. E nós avançaremos a partir da semana que vem para o terceiro livro, no qual o tema central serão os sacrifícios, os korbanot, que o povo judeu vai realizar no Beit HaMikdash. Mas existe ainda, certamente, uma lição adicional para ser compartilhada aqui, constante, na Parashá Pekudei. Vocês sabem que desde a Parashá Terumah, quando a Kadosh Baruch Hu ordenou ao nosso povo a construção do Mishkan, até aqui, o final do segundo livro da Torá, centenas de passuquim de versos descrevem o processo de construção, seus significados, detalhes. Muito foi dito, e se vocês estão acompanhando o shurim que eu tenho oferecido a vocês nas últimas semanas, vocês puderam constatar o óbvio. De fato, o Mishkan e depois o Beit HaMikdash, que vai ser construído aqui, atrás desse muro, tem um significado muito especial, muito singular para o nosso povo, uma vez que Hashem nos prometeu que iria viver entre nós. E finalmente o povo judeu consegue no deserto concluir a obra de construção do Mishkan. O Mishkan está finalmente concluído, está finalmente completo. Ao meu lado aqui é um jovem judeu que certamente está colocando seu tefilim pela primeira vez. E a família dele está celebrando esse momento, né? Ele deve ter realizado seu bar mitzvah numa sinagoga, na sinagoga de sua cidade, de seu bairro, mas ele veio aqui também celebrar esse momento tão especial no qual cada judeu celebra o seu pacto eterno com a Kadosh Baruch Hu. Isso é feito no oitavo dia de nascimento de cada judeu, no nosso Brit Milá. Mas quando nós alcançamos a vida adulta, que no caso do homem é aos 13 anos de idade, nós colocamos o tefilim pela primeira vez e recitamos os versos da Parashá correspondente da Torá, e assim entramos, por assim dizer, na vida adulta, como parte, como membro, né, de Bnei Israel. Isso é sempre uma coisa emocionante. Mas voltemos aqui a Parashá Pekudei. Então nosso povo havia construído o Mishkan no deserto. Ele finalmente estava completo, concluído, e a nação olhou para o magnífico trabalho que havia realizado e olhou com grande alegria, com grande satisfação. Moshe Rabbeinu ficou orgulhoso do nosso povo. Ele estava tão orgulhoso que não perdeu a oportunidade de abençoar a nação inteira. Na verdade, a construção do Mishkan foi a maior bênção por si mesma. Por quê? Porque, como eu disse antes, na Parashá Terumah, Kadosh Baruch Hu havia prometido que habitaria entre nós se nós construíssemos o tabernáculo. Está lá em Shemot 25, no seu passo de número 8. E Moshe sentiu, quando viu o Mishkan de pé, que era necessário acrescentar uma bênção. E o que disse Moshe quando abençoou o nosso povo?
A Torá registra em sua narrativa as seguintes palavras: que Hashem descanse sua presença em sua obra. E os nossos sábios nos perguntam, pera lá, aparentemente Moshe está só reiterando a promessa que a Kadosh Baruch Hu já havia feito ao nosso povo, de estar no Mishkan, de habitar no meio do santuário que a nossa nação construísse. Por quê? Perguntam os nossos sábios, por quê? Moshe repetiu a promessa de Deus como uma bênção à nação de Israel. Moshe está nos abençoando para que a Kadosh Baruch Hu cumpra a sua palavra e de fato habite entre nós, né, no seio do povo judeu. E também no Mishkan, ele está transmitindo uma mensagem mais poderosa do que simplesmente reiterar a promessa de Akadosh Baruch Hu. Para nós compreendermos o significado dessa bênção e responder a pergunta dos nossos sábios acerca do significado dessa bênção, me permita uma breve história. Houve no passado um rabino de nome Ehud Assad. Como ele era um grande sábio do nosso povo, era muito comum que as pessoas de sua cidade, seus discípulos, Talmidim, o buscassem para aconselhamento. E um judeu procurou o rabino Ehud Assad, de abençoada memória, e disse ao rabino o seguinte: olha, no centro da cidade existe uma loja antiga que está um tanto degradada, e por isso eu posso conseguir por ela um preço bem razoável e com as minhas habilidades de marketing posso transformar o lugar em um empreendimento lucrativo. Contava então esse judeu para o rabino Assad. E ele pergunta então ao rabino: eu devo comprá-lo? O rabino não fez uma expressão muito bonita no rosto e disse a ele: olha, eu não creio que seria prudente para você um empreendimento comercial naquela parte da cidade. O homem, evidentemente, saiu dali um pouco abatido, mas a confiança que nós temos nos nossos rabinos é tão grande que ele seguiu o conselho do Rav. Poucos dias depois, outro judeu procurou o rabino Ehud Assad e ele disse exatamente a mesma coisa que o primeiro judeu: olha, existe uma loja antiga e um tanto degradada no centro da cidade, e eu posso conseguir um preço muito bom por ela, e com as minhas habilidades e com a ajuda de Hashem, eu posso transformar aquele lugar num empreendimento altamente lucrativo. Então ele pergunta ao Rav: eu deveria comprá-lo? E o rabino diz: eu acho que você deveria tentar. Você certamente vai ter um grande sucesso no seu negócio. E evidentemente, existe alguma coisa mais bonita do que uma família de judeus observantes da Torá, vivendo em Israel? Se existe, ainda não fui apresentado. E muito rapidamente, voltando aqui à nossa história, a notícia se espalhou pela cidade que por detrás daquele empreendimento comercial estava o rabino Ehud Assad e os seus conselhos. Obviamente que o primeiro judeu, quando teve notícia desse fato, ficou bastante chateado e imediatamente buscou o rabino, invadindo o seu escritório, demandando um esclarecimento acerca da razão pela qual, para um amigo dele, ele havia recomendado o negócio como um bom negócio e que ele teria sucesso, e para ele não. E o rabino disse: meu querido aluno, há uma grande diferença. Quando você esteve aqui, diferente do seu amigo, ele contratou um parceiro para o seu empreendimento. Ele disse que
que com as habilidades dele, com a ajuda de Hashem, ele poderia transformar aquele lugar, aquela loja degradada no centro da cidade, um negócio de grande sucesso. Você percebe a diferença? Ele contratou a Kadosh Baruch Hu como seu sócio, como seu parceiro no negócio. E dessa forma ele certamente poderia obter grande sucesso no seu empreendimento. Mas Átila, o que essa história nos ajuda a entender? Porque Moshe Rabbeinu nos abençoou com a promessa de Akadosh Baruch Hu de que viveria no seio do povo judeu, de que a presença divina estaria sempre no Mishkan. Vejam, pela primeira vez, depois que nós saímos do Egito, como homens livres, não mais como escravos, nós nos tornamos alfaiates, nos tornamos artesãos, nos tornamos empreiteiros e realizamos com um talento extraordinário, algo impressionante. A altura do Mishkan era de 5 metros, era a altura de Moshe Rabbeinu, a altura de Aron. Ambos irmãos tinham 5 metros de altura. Vocês podem imaginar um tabernáculo de 5 metros de altura no meio do deserto? E Moshe sabia que um certo sentimento de autogratificação poderia acompanhar as realizações do povo judeu. E eles poderiam dizer algo como: olha, que edifício magnífico nós construímos no deserto. Mas espera lá, Betzalel e Oliabe, os dois principais construtores do Mishkan, não possuíam essas habilidades. Elas foram dadas por Akadosh Baruch Hu a eles. E assim, em relação a todos que participaram, inclusive Moshe Rabbeinu, da construção e do erguimento do Mishkan, Moshe Rabbeinu tinha medo que talvez eles pudessem começar a pensar: nossa, com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com as nossas habilidades, com a nossa energia, com a nossa determinação, nós erguemos o Mishkan. Fomos nós que tornamos possível a construção dessa obra magnífica no meio do deserto. Vejam quanta sabedoria do nosso profeta, do nosso maior líder, Moshe Rabbeinu. A bênção de Moshe foi destinada, sobretudo, a dissuadir qualquer tipo de ilusão nesse sentido, de que o povo judeu havia construído o Mishkan em razão de suas próprias habilidades, seu conhecimento, sua determinação. Nada disso. Foi Hashem o tempo todo. E é muito bom lembrar disso agora que nós estamos tão próximos da celebração de Purim. Moshe Rabbeinu tinha medo que Hashem não fosse reconhecido em sua obra, que o nosso povo não deixasse Hashem entrar no Mishkan, que nós não faríamos de Akadosh Baruch Hu nosso parceiro, não apenas nessa obra, mas em tudo que nós realizamos ao longo de nossas vidas. Moshe Rabbeinu tinha medo de que o nosso povo não reconhecesse Akadosh Baruch Hu como um fator significativo, não apenas na construção do Mishkan, mas em todos os atos da nossa vida. Hashem é nosso Rei, é nosso Pai, é nosso parceiro, é nosso Mestre, o Rei do Universo. E a bênção de Moshe incorporou um padrão para cada ação de cada judeu que reverbera ao longo de milhares de anos no mundo. Mas Átila, que padrão é esse? É o padrão que faz com que nós tenhamos tanto êxito em tudo que nós fazemos. E você aí assistindo milhares de vídeos com os segredos, né, do povo judeu para alcançar riqueza e ter méritos. O segredo está aqui, meus amigos. É muito simples. Basta você transformar
Hashem, parceiro de todas as suas realizações. Pode ser desde sair de casa e chegar no trabalho bem, né, com saúde, seguro, como abrir um negócio, como fazer um curso de nível superior, como construir uma casa, não importa. Moshe Rabbeinu eternizou um padrão, por meio da sua bênção, um padrão que iria orientar as nossas ações. Hashem está em tudo que nós fazemos, desde beber um copo d'água até nos casarmos e formarmos uma família linda como essa. Estava aqui ao meu lado, que eu espero de cada judeu que me ouve, e também daqueles que abraçaram a Kadosh Baruch Hu como seu Deus, e que a Shekhinah, a presença divina, repouse de fato sobre a sua obra. E o que é, Átila? A obra de Hashem é tudo. É tudo que nós conhecemos, é tudo que nós sabemos, é tudo que nós vivemos e vamos vir a viver no futuro, meus amigos. Que a Shekhinah esteja presente na sua obra. Shabbat Shalom.